Olá, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de gestão de projetos. Nessa etapa, vamos falar sobre a elaboração de um plano de projeto e vamos falar isso em 3 partes. Muito bem, como vocês podem observar aqui pelo slide, esse tema está organizado em 3 partes, né? E eu até separei por cores aqui os objetivos de cada uma dessas partes, não é? Então, olhem só. Na parte 1, vamos revisar conceito de ciclo de vida de projeto, apresentar as áreas do conhecimento que estão envolvidas com a gestão de projetos, entender as estruturas básicas de um plano de projeto. Aí depois, na parte 2, nós vamos partir para a elaboração de um plano básico de projeto e construir algumas estruturas desse plano, né? E discutir a integração do escopo do projeto. E, por fim, na parte 3, vamos falar sobre a integração de prazos e custos e apresentar conceitos de rede PERT e de caminho crítico de projeto. Ciclo de vida do projeto. Bom, a figura mostra alguns elementos, né, importantes no ciclo de vida. Então, primeiramente, vamos destacar aqui, olha, no gráfico, né, o que tem nesse gráfico. Aqui no eixo X, nós estamos falando de tempo, né? Então, é a duração do projeto. E no eixo Y, nós estamos falando de nível de custos, tá? Que ocorrem durante o ciclo de vida do projeto, né? Muito bem. A gente percebe também que esse ciclo de vida está dividido em 4 fases. Primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase, ok? O que é que ocorre em cada uma dessas fases? A fase 1, ela é chamada de iniciação. E o resultado dessa fase é o termo de abertura do projeto, né? É um documento que autoriza formalmente o início do projeto. Feito isso, e designado nesse termo quem será o gerente de projeto, ou quem será o responsável pela condução dali para frente desse evento, começa-se a fase 2, que é a fase de planejamento do projeto, tá? O resultado do planejamento é um plano, né, que é um documento onde estará registrado as decisões que foram tomadas no planejamento e que a partir de então serão colocadas em prática ou acontecerão, serão realizadas na fase 3, que é a fase de desenvolvimento do projeto. Chamamos essa fase 3 de fase de execução e controle, que finaliza com o aceite das entregas, as entregas que o projeto se propõe a fazer. Então, a fase 3 termina aqui, né? E a fase 4 é a fase de fechamento ou encerramento do projeto. Essa fase consiste na organização da documentação final do projeto, das lições aprendidas, do pagamento de fornecedores, da liquidação de todas as pendências fiscais e legais que envolvem o projeto. Ok? Bom, vocês podem perceber também, pela linha pontilhada, que o nível de custos envolvido com esse projeto, né, com um projeto padrão, a maioria dos projetos tem uma curva no ciclo de vida parecida com essa, né, uma curva de custos, que essa curva ela se inicia menos inclinada e com o passar do tempo, na fase 2 ela apresenta um nível de inclinação já maior e na fase 3, onde ocorrerá a maior parte dos gastos do projeto, gastos de recursos financeiros, de energia, de esforço. Na fase 4, na fase de encerramento, esses gastos já começam a se reduzir até chegar ao nível 0 lá na frente, quando efetivamente termina o projeto. Ok? Então, vamos adiante.
Muito bem, aqui eu repito de novo aquela curva, né, do ciclo de vida do projeto, e a gente mostra que dentro, né, de cada uma das 4 fases que nós falamos, iniciação, planejamento, execução e controle e encerramento, repare que dentro de todas as fases ocorrem processos, 5 processos. Todos os processos estão em todas as fases. Então, em cada uma das 4 fases existem processos que se repetem constantemente. Quais processos são esses? Repare que os processos têm nome parecidos com as fases, né? Iniciação, planejamento, execução, controle. Aqui o processo de execução é um e o processo de execução de controle é outro, diferente da fase 3 do ciclo de vida, que execução e controle estão juntas. E encerramento. Então, os processos se repetem sempre, né? Você pode pensar o seguinte, na fase de execução, sempre há algo a se pensar, a se planejar, a se ajustar. Na fase de encerramento, também processos de planejamento são feitos, né? Na fase de execução, processos de encerramento são feitos, porque muitas atividades se encerram nessa fase, tá? Então, eu gostaria de enfatizar que dentro de cada uma das 4 fases ocorrem os 5 processos de forma contínua, tá? As fases terminam, mas os processos continuam durante toda a vida do projeto, de forma mais intensa ou menos intensa. Bom, quais são as áreas do conhecimento envolvidas com a gestão de projetos? Repare que as áreas estão aqui na parte de baixo, né? Aqui os grupos de processos, como nós falamos, são 5 processos. Então, independente se a tua orientação é o PMBOK, se é a ISO, se é o PMBOK versão nova, tá? Versão de 2013, né? Então, eu tenho aqui sempre os 5 processos. O que diferencia é que, tanto na ISO como no PMBOK, a partir de 2013, apareceu uma área nova, a área de partes interessadas. Antes, essa área estava dentro da área de comunicação. Por se tratar de uma coisa que constatou-se ser muito importante, eles abriram como uma nova área do conhecimento e desta forma essa área passou a ser tratada com mais cuidado, ser mais estudada e assim por diante. Ok? Então, as áreas de conhecimento envolvidas com a gestão de projetos são 10 áreas. E durante o curso, a gente fala sobre essas 10 áreas. Ok? Integração, escopo, tempo, custo e qualidade. Como eu já falei, né, essas 5 primeiras áreas estão envolvidas com qualquer projeto, com qualquer plano, você tem que levar em consideração isso. Já as outras áreas, nós vamos ver que elas são muito importantes também, só que não necessariamente elas farão parte de planos de qualquer projeto. E nós vamos explicar por que no decorrer desse curso. Muito bem, seguindo o nosso propósito aqui, vamos falar agora da integração do projeto. Integrar o projeto consiste em quê? Né? Em incluir os processos e as atividades que vão ser necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar vários processos envolvidos no gerenciamento do projeto, né? Então, a integração significa eu organizar o projeto para que os processos ocorram de uma forma mais dinâmica, mais produtiva e numa ordem que possibilite que o projeto seja concluído com sucesso. Então, pensando dessa forma, imagina, o que é que eu faço primeiro, né? Um projeto nasce da necessidade de uma organização de uma pessoa. A partir dessa necessidade,
nós já vimos na aula anterior que um termo de abertura ou um Project Charter é assinado. A partir de então, é necessário partir para a fase de planejamento do projeto, certo? Bom, então eu preciso de uma equipe, não é? Essa equipe vai desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Esse plano, lembrando que tem como principais objetivos comunicar, integrar e controlar aquilo que vai ser feito ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Então, orientar e gerenciar a execução do projeto, comunicar o que vai ser feito, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado das mudanças, encerrar o projeto lá na frente, né? Então, o plano tem esses objetivos, né? Muito bem. Como é que ocorre o desenvolvimento do plano de gerenciamento de projetos, né? Primeiro, o que é isso, né? Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Consiste na documentação de ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares que a gente vai produzir ao longo da fase de planejamento do projeto. Planejamento do escopo, dos prazos, do custo, da qualidade, dos recursos humanos e assim por diante, não é? E o desenvolvimento desse plano é um processo e todo processo tem entradas, a fase de trabalho, que usa ferramentas e técnicas, e saídas. Para entradas do desenvolvimento de um plano, eu vou precisar do Project Charter, que foi assinado, saída de outros processos de planejamento, como, por exemplo, qual a verba disponível? Então, a saída do planejamento de orçamento da empresa, planejamento de captação de recursos que a empresa fez, os fatores ambientais, como que é o ambiente da empresa, né? Quais são as políticas que a empresa tem, os ativos que a empresa tem, que tipo de sistemas a empresa tem que eu posso usar no meu projeto, né? E assim por diante. E como saída desse processo, eu tenho um plano, né? Não nos esqueçamos nunca que todo planejamento tem como saída um plano. Então, planejamento é uma atividade intelectual onde se faz pesquisa, se faz simulações, se discute na busca de caminhos para se atingir determinados objetivos. A partir do momento que esses caminhos são encontrados, eles são mapeados e são registrados em algum lugar. Que lugar é esse? Num plano. Então, o plano são registros daquilo que foi definido no planejamento, né, que normalmente aparece num documento, que pode ser um documento na forma digital ou mesmo na forma impressa. O plano do projeto vai integrar vários planos auxiliares, que são os planos para aquelas áreas do conhecimento que nós falamos atrás. Lembra? Escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas. Então, para essas áreas, 9 áreas, mais a própria integração, que é uma área, eu vou ter que pensar sobre elas e, consequentemente, fazer o registro das mesmas no meu plano. Muito bem, pessoal, finalizamos a primeira parte da aula. Nessa primeira parte, nós revisamos o conceito de ciclo de vida, apresentamos as áreas do conhecimento envolvidas com a gestão de projetos e iniciamos uma discussão sobre as estruturas básicas de um plano, que vamos continuar na parte 2.